O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Tendo Jesus descido do monte, numerosas multidões o seguiam. Eis que um leproso se aproximou e se ajoelhou diante dele, dizendo: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica limpo. No mesmo instante, o homem ficou curado da lepra. Então Jesus lhe disse: Olha, não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e faze a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho para eles. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos apresenta um exemplo fundamental da oração cristã. A oração cristã, ela precisa ser humilde e confiante. Existem outras características na oração cristã, mas estou aqui ressaltando essas duas: a humildade e a confiança. Diz aqui que Jesus estava no caminho, uma numerosa multidão o seguia, e um leproso se ajoelha diante dele e diz: Senhor, se queres, podes me purificar. O leproso, primeiro, ele tem fé, ele reconhece que se Jesus quiser, aquela cura ele pode alcançar. Ele reconhece que se Jesus quiser, ele pode ser curado, mas ele coloca essa partícula condicional, se queres, se quiseres, eu serei curado. Meus irmãos, existe aqui uma diferença fundamental na concepção da oração cristã para a oração pagã. Os pagãos, a concepção pagã de oração consistia em fazer algo para o seu Deus, para a sua divindade, para que dessa maneira barganhasse a graça desejada. Isto é, quando aquele trabalho, quando aquele despacho, quando aquele rito fosse realizado, a divindade estaria comprometida e obrigada a conceder aquilo que foi requisitado. A oração cristã não consiste nisso. O cristão sabe que ele apresenta a Deus com toda a confiança as suas necessidades, aquilo que ele acredita de que ele necessita, mas ele deixa nas mãos de Deus o resultado final. Deus concederá ou não aquilo que foi pedido, porque Deus sabe o que é o melhor para nós. Isto é, nós confiamos mais em Deus do que em nós mesmos. De modo que, meus irmãos, a nossa oração, ela pode ter uma resposta negativa. É verdade que no fim das contas será sempre positiva, porque é para o nosso bem. E se Deus não nos concede aquilo que nós pedimos, Ele ouve a nossa oração e nos concede outras graças, muito mais necessárias. Mas no plano da petição, do pedido, pode ser que nós peçamos algo e não venhamos a receber. Nós estamos aqui na paróquia, por exemplo, experimentando de alguma maneira essa realidade. Uma fiel nossa, uma paroquiana nossa, que estava doente, e eu tenho certeza que muitos por ela rezávamos, e rezávamos pela sua recuperação, rezávamos pela sua vida, e ela morreu. E diante disso, qual é a nossa atitude?
nós nos curvamos diante de Deus e dizemos: Senhor, a tua vontade é sempre a melhor, mesmo que não nos pareça boa. Há 2 anos eu experimentava isso novamente. Meu sobrinho doente, que nasceu prematuro, estava na incubadora, e a família inteira rezou e eu rezei, pedindo que o Olavinho se recuperasse e ficasse entre nós, e Deus o levou. Meus irmãos, por que eu estou apresentando essa realidade de que às vezes a nossa oração ela não é objetivamente atendida daquela maneira como nós apresentamos? Porque nós precisamos dar o passo na fé. Nós não somos Deus, e nós não sabemos o que é o melhor para nós, nem o melhor para aqueles por quem rezamos, É por isso que sempre nas nossas orações nós podemos e devemos apresentar as nossas necessidades, os nossos quereres, aquilo que está no nosso coração, mas sempre devemos dizer: Senhor, mas Tu sabes o que é o melhor, e eu quero, Senhor, e eu Te peço a graça de amorosa e filialmente aceitar o que vem de Ti. Segunda-feira agora, nós rezamos aqui na paróquia a memória de São João Fischer, bispo, e São Thomas More. E é interessante uma carta que São Thomas More escreve para a filha. São Thomas More era o chanceler de Henrique VIII, era um homem rico, era um homem piedoso, um homem rico, influente, e que, por se contrapor ao rei, que o rei queria que o seu segundo casamento fosse reconhecido, e São Thomas More, diante de Deus, não poderia fazer isso, porque ele sabia que aquilo era um adultério. Então, como represália, o rei mandou prender Thomas More e depois matá-lo. E ele então, em meio àquele sofrimento, porque a família perdeu todos os bens, ao ponto de passarem necessidade de ter o que comer, as suas filhas e o seu filho, passando necessidade financeira, porque eles perderam os bens e foram perseguidos na Inglaterra, porque eram os filhos, era a família de Thomas More, o inimigo do rei. E Thomas More então escreve para sua filha Margarida e diz: minha filha, não quero desconfiar da bondade de Deus, por mais débil e fraco que me sinta. Percebe que, meus santos, a nossa fé, o nosso relacionamento com Deus, ele não se baseia nos nossos sentimentos. Nós podemos nos sentir abatidos, desanimados, frágeis, mas lá no fundo do nosso coração deve haver aquela fé que faz com que nós digamos: eu creio, Senhor, eu creio no Teu amor, eu creio na Tua bondade, eu creio que Tu me ouves e que Tu não desprezas nenhuma das minhas preces. Não obstante, Senhor, eu me sinta abandonado, eu me sinta fragilizada, eu me sinta esquecido, eu não sei qual é a sua situação, mas saiba, nenhuma oração se eleva a Deus sem que seja acolhida por Deus, sem que seja acolhida pelo nosso bom Deus, pelo nosso amoroso Deus. E Ele sempre ouve e acolhe as nossas preces, embora nem sempre nos dê aquilo que pedimos, Ele sempre ouve e nos dá coisas melhores, e faz coisas melhores por aqueles por quem rezamos. Por isso que, mesmo em meio à nossa tristeza, que é um sentimento, ora, não é falta de fé, mesmo em meio à nossa tristeza, nós dizemos: mas Deus é bom, e Deus ouviu as minhas preces, e nenhuma das minhas súplicas foi em vão. Todas elas foram acolhidas por Deus. São Thomas More, ali
naquela provação na Torre de Londres, preso, com a sua família toda tomada por problemas, com a sua esposa e seus filhos passando necessidade, sendo perseguidos, passando até fome. Ele diz: eu não quero duvidar da bondade de Deus. Meus irmãos, acredito que esta prece, tanto a prece do leproso, como a prece desse santo, que nós poderemos encontrar em todos os santos, nós poderemos encontrar esta confiança em São José Maria Escrivá, de quem hoje fazemos memória, mas em todos os santos, esta confiança na bondade de Deus, que não é sentimento, repito, e não vou me cansar, não é sentimento, é verdade, que Deus pode lhe conceder este sentimento, e é maravilhoso quando isso experimentamos, quando experimentamos a bondade de Deus, quando experimentamos, quando a nossa parte sensível, quando os nossos afetos experimentam que Deus nos ouve e que Deus cuida de nós, isso é maravilhoso. Mas às vezes, para que nós cresçamos ainda mais na fé em Deus, Deus não nos concede estes sentimentos, mas Ele nunca nos priva do dom da fé. Mesmo que não experimentemos essas consolações, o Senhor nunca nos privará da fé necessária para que digamos: Deus é bom e Deus está cuidando de mim, porque se Ele fez o mais, e nós olhamos para a cruz, se Ele fez o mais, Ele não me negará o menos. Se Ele fez o maior ato de amor, Ele não me negará um menor ato de amor. Então precisamos nos exercitar nas situações concretas da nossa vida, porque nós sabemos muito bem, meus santos, que na nossa existência nem sempre experimentamos o sim, nem sempre as realidades vêm ao encontro dos nossos desejos, às vezes vem de encontro às nossas vontades, e precisamos dobrar os nossos joelhos e dizer: meu bom Deus, obrigado, por tudo dai graças. Eu sei, meus santos, que não é fácil, principalmente quando se está sofrendo, mas precisamos pedir a Deus a sua graça, a sua luz, para que sejamos capazes de fazer esta violência aos nossos afetos e dizer: Deus é bom, obrigado, meu Deus, o Senhor está cuidando de mim, o Senhor acolheu a minha prece. Continua São Thomas More, na sua carta à sua filha, ele disse já no final da carta: enfim, minha Margarida, a filha, né? Enfim, minha Margarida, estou absolutamente convencido de que, sem culpa minha, Deus não me abandonará. Isto é, se eu não fizer por onde, Deus não me abandonará. Se eu não pecar, Deus não me abandonará. Por isso, com total esperança e confiança, entrego-me inteiramente a Ele. Fica, pois, tranquila, minha filha. Imagine, ele está prestes a ser decapitado, ele vai morrer, e ele diz: fica tranquila, minha filha, não te preocupes com o que possa me acontecer neste mundo, nada poderá acontecer sem que Deus não queira. Tudo o que acontecer tem o querer de Deus, tem a permissão de Deus, por isso fica tranquila, Deus está no comando. Tem uma pessoa que sempre gosta de repetir isso: Deus está no comando, e me veio agora essa expressão, é verdade, Deus está no comando, Ele tem o mundo em suas mãos, Ele não é rei, Ele não é Senhor e Rei do universo. Não é assim que nós nos dirigimos a Jesus Cristo,
Rei e Senhor do universo, pois bem, Ele tem o mundo em suas mãos, Ele está no comando de todos os acontecimentos na nossa vida, e nada acontecerá sem que Ele o queira. Nada, repito, nada poderá acontecer que Deus não queira, e tudo quanto Ele quer, mesmo que nos pareça mal, na verdade, é ótimo. É interessante que Ele não diz, né? E tudo quanto Ele quer, mesmo que pareça mal, é na verdade bom. Ele não diz isso. Ele diz: e tudo o quanto Ele quer, mesmo que pareça mal, na verdade é ótimo, é infinitamente melhor. Que nós então, meus santos, nessa sexta-feira, né, de alguma maneira experimentando esta perda da nossa irmã, que nós tenhamos um ensinamento para toda a nossa vida, que nós revisitemos os acontecimentos da nossa vida, não apenas os acontecimentos bons. É fácil dizer que Deus é ótimo, que Deus é joia, que Deus é muito bom nos acontecimentos bons da nossa vida. Não, nós vamos agora revisitar os acontecimentos tristes e dizer: Deus é ótimo, Deus é muito bom, e eu quero te agradecer, Senhor, porque tu estavas ali, e tu fizeste, Senhor, concorrer para o meu bem aqueles acontecimentos. Quando você receber Jesus na Eucaristia, com Jesus, você vai revisitar aqueles acontecimentos. Você que acompanha pelas redes sociais, depois da Santa Missa, quando você for fazer a sua comunhão espiritual, você, com Jesus no seu coração, no momento de oração, você vai revisitar os acontecimentos da sua vida, os acontecimentos difíceis, e na fé, não no sentimento, na fé, você vai dizer: em todos aqueles acontecimentos, Deus é bom, Deus é ótimo, porque Deus quis, porque Deus permitiu, e Deus faz concorrer para o nosso bem todas as coisas, quando estamos na sua amizade. Que essa liturgia de hoje, meus santos, nos ajude a dar mais um passo na nossa espiritualidade, na nossa vida de fé, na nossa amizade com Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.